No vídeo passado a gente falou sobre os métodos de estudos ativos, né? E por que vale a pena a gente dar uma chance para eles. E hoje eu vou mostrar como eu estudo a partir desses métodos ativos na faculdade, mas eu vou dar uma dica para quem tá prestando vestibular também, que eu acho que é super válido. Oi, meu nome é Letícia, esse é o canal Let's, então vamos que vamos. Então vamos falar hoje sobre o Active Recall na prática. Como que eu faço? Eu já expliquei que cada matéria é uma matéria e que nem sempre eu estudo desse mesmo jeito para as matérias. Eu vejo mais ou menos como é meu estilo de aprendizagem, qual matéria foi dada e aí vou fazendo adaptações. Mas no geralzão, se fosse para ter uma fórmula, eu acho que seria essa daqui, né? O meu estudo funciona em 3 passos. O primeiro passo é a leitura ativa. Como que eu faço essa leitura ativa? Eu tenho um iPad para usar para os estudos, e se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo só falando de iPad nos estudos, porque foi muito bom ter adquirido esse equipamento para os meus estudos, tem me ajudado muito mesmo, valeu super a pena. Mas enfim, eu leio meus livros pelo iPad e eu faço marcações. Essas marcações, elas são para sinalizar para o meu cérebro que alguma coisa está acontecendo. Mas eu não faço apenas marcações, como se fosse só grifando. Eu leio o parágrafo e depois eu faço um mini resumo do que eu entendi daquele parágrafo. Isso me ajuda a ter uma compreensão geral. E na hora que eu for fazer uma outra parte de estudo, às vezes é só ler esses meus mini resumos. Aqui eu peguei um exemplo que eu já fiz, né? Esse daqui eu estava estudando articulação. Então, pega aqui a articulação, união e junção, 2 ossos. Você entende que eu grifei só o que eu consigo ler depois sozinho e dar um entendimento? Então, união, 2 ossos. Então, eu já consigo estabelecer uma frase. E aí, depois de ler esse parágrafozinho pequenininho aqui, eu já faço uma definição. Aqui, ó, definição. União de 2 ossos, classificação da mobilidade. Ela pode ser imóvel, pouco movimentado ou móvel, pouco movimento. E aí, depois eu vim aqui para classificação. Aí eu vou fazendo assim, classificação quanto à forma e o tipo de material. E aí, eu gosto muito de usar cores. Então, por exemplo, aqui é falando a articulação sinovial e aqui a articulação fibrosa. Então, eu uso 2 cores diferentes para conseguir ficar bem visual que eu tô falando de 2 coisas diferentes. E aí, quando eu tava lendo, eu falei, sinoviais, parece um sino, vai ficar uma cápsula assim. E eu vou fazendo associações enquanto eu vou lendo, né? Igual, por exemplo, aqui do lado, já coloquei face articular, face interna, já coloquei o tipo que tá envolvido, desse resuminho do que eu li aqui. Depois que eu fiz esses mini resumos do próprio livro, nessa leitura ativa, eu vou para o Active Recall, né? Que são as minhas perguntinhas. O que eu faço, então? Por exemplo, se o livro que eu li, ele tá falando assim, a função da mitocôndria é tarará, tarará, tarará. E aí, eu vou criar uma pergunta com base nisso. Eu vou colocar, a pergunta, qual é a função da mitocôndria? E aí, embaixo vai ter a resposta. Eu uso muito Notion para fazer esse tipo de pergunta e resposta, porque é só você clicar para fazer a pergunta e aí depois vai expandir a resposta. O que é bom dessas perguntas? Porque eu vou me forçar a lembrar as respostas. Só que, por que eu não gosto de pegar perguntas prontas? Porque o processo de fazer perguntas é um aprendizado em si, porque aí você vai tentar categorizar, hierarquizar o que você entendeu, vai colocar algum sentido, vai planejar esse conhecimento. Isso é muito importante. Tente estudar como se você fosse um professor planejando a aula. Tipo, essa matéria aqui, tá? Então eu vou ter função, eu tenho característica, eu tenho manifestações clínicas, eu tenho diagnóstico, tratamento, acompanhamento. Ou, por exemplo, eu tenho função, tenho características específicas, eu tenho exceções, eu tenho exemplos e não sei o que. Dá para fazer muita coisa. Então, se comporte como um professor planejando a aula para elaborar para os alunos. Eu acho que essa é a melhor dica de todas, porque você vai se colocar numa posição que você vai ter que explicar para alguém. E esse alguém é você mesmo. E aí você pode responder essas perguntas ou em voz alta ou responder essas perguntas. Eu gosto porque eu acho prazeroso fazer essa resposta dessas perguntas que eu criei num resuminho bonitinho, porque eu gosto de fazer isso, mas você pode responder em voz alta. Esse meu resumo eu não faço olhando a resposta, isso é importante. Eu olho a pergunta e tento fazer esse esquema de planejar a aula no resuminho. Uso aqui meu caderninho da minha loja, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser o Instagram e o site também. E aí, a partir disso, eu crio um resuminho. Só que esse estudo, ele é feito em 3 etapas, né? E cada etapa, assim, no estudo perfeito seria feito em 3 dias.
Mas eu gosto de fazer leitura ativa e as perguntinhas num dia só e depois fazer esse resumo. O que eu tô tentando fazer hoje é tentar trazer essas perguntas no meio da aula. Enquanto a aula tá acontecendo, naquelas aulas mais tranquilas, sabe? Eu tento fazer os resumos dentro da própria aula. O resumo não, as perguntas. Eu acho que fica muito mais fácil e economiza um pouco mais de tempo. Porque aqui a gente tá falando de eficiência, né? Estudos com eficiência. Aí um outro ponto é lembrar que as matérias são estudadas de formas diferentes. Por exemplo, anatomia. Eu não gostei de estudar por esse estilo, eu prefiro muito mais. Vou ler o que o professor passou, né, o roteiro, e vou tentando identificar as estruturas no aplicativo que a minha faculdade forneceu, que é o Complete Anatomy. É um aplicativo muito bom que mostra cada estrutura e tem sido ótimo para estudar anatomia nesse EAD, né? Um outro ponto que eu gosto muito de fazer, por exemplo, fisiologia, que tem o encadeamento de ideias. O que eu faço? Eu tento entender a ideia central e aí eu escrevo um resumo com as minhas próprias palavras, pensando em tudo que está acontecendo, e eu vou dividindo, esquematizando, tentando deixar o mais simples possível para eu entender. Mas isso só vendo o que aparece na minha cabeça e pensando e escrevendo, sem ficar consultando nenhum material. E aí, se eu travei, eu vou lá e volto. E é muito importante você travar, porque aí você vai perceber onde está tendo lacuna no seu conhecimento, onde você precisa voltar e precisa aprender. E aí que tá a chave, é você, cara, falar assim, nossa, eu não entendi essa parte. Não entendi a despolarização da membrana. Você não vai ter que estudar potencial elétrico inteiro. Você vai estudar despolarização, você vai estudar hiperpolarização, entendeu? É muito mais objetivo, muito mais focado. Não sei vocês, mas às vezes tem algumas aulas que elas são mais tranquilas. E por isso eu não preciso ficar freneticamente anotando e tentando raciocinar e pensar, porque elas são mais tranquilas de entender. O professor passa ela de uma maneira muito gostosinha. E aí o que eu faço para não ficar dispersa durante a aula? Porque eu tenho muitos problemas. Às vezes a aula tá legal, não sei o quê. Só que aí eu fico, do nada, eu começo a viajar, pensar na morte da bezerra. E aí o que eu tô fazendo ultimamente? É pegar esse momento e fazer um resumo bonitinho durante a aula. Eu sei que não funciona muito, mas é o meu método de ficar focada na aula e não ter que estudar essa matéria depois, assim, estudar só depois, antes da prova. Porque, infelizmente, às vezes a gente tem que escolher algumas prioridades, saber o que você vai estudar por mais tempo, por menos tempo, que você tem mais dificuldade. E aí eu entendi que essa matéria não tem tanta dificuldade. Então, o meu momento de estudo é o momento da aula, é o momento que eu foco e me dedico a isso. Porque depois eu sei que não vou ter tempo, porque eu vou ter que estar estudando uma outra matéria. Um outro método que eu tô gostando muito é estudar a partir de exercícios. Na faculdade de medicina a gente não tem muitos exercícios. Até tem banco de questões, mas às vezes é para provas de residência ou são alguns bancos de questões que não são muito confiáveis, enfim. Então, como eu estou fazendo hoje? Eu pego casos clínicos que a minha faculdade fornece e aí eu tento resolver esses casos clínicos a partir da matéria que foi dada. Quando os professores passam, eles já passam com algumas perguntas e isso fica muito mais fácil. Isso também é uma forma de estudar. Isso não é tipo, eu tô me preparando para estudar, eu tenho que fazer um resumo antes de fazer as perguntas, ou não. Responder as perguntas em si já é uma forma de aprendizado. Você não precisa fazer resumo antes, você não precisa fazer resumo depois. É só uma forma de estudar. Aí, por exemplo, tô fazendo um caso clínico, travei nessa pergunta aqui, deixa eu voltar na teoria, deixa eu ler o livro de novo, entender o que eu não entendi. E é sempre buscar essas lacunas, entendeu? E a mesma coisa para quem está fazendo vestibular. Você pode primeiro fazer as questões, entender o que você errou, o que você não errou, o que está faltando de base, o que está faltando de teoria, e aí fazer isso. Em vestibular eu acho que é mais fácil ainda, porque a gente tem um banco gigantesco de questões que você sempre pode estar indo e voltando, e tem questão comentada, você pode levar em plantão, e dá para fazer muito com o vestibular. Eu acho que se eu estivesse prestando ainda, eu faria isso nas questões de exatas, já começaria com o exercício, sem pensar duas vezes. E humanas também faria isso, começaria pelos exercícios, tipo, vários propostos ou que o professor passou, e aí veria alguns pontos de falha, alguns pontos que eu não estou me sentindo muito confiante, voltaria na teoria, estudaria aquilo, depois passaria de novo para fazer o exercício, sempre buscando esse método ativo, esse método que você é protagonista do seu estudo, e não só lendo, grifando ou fazendo resumo com o livro do lado. Esquece isso, às vezes isso não é tão eficiente na hora do seu conhecimento a longo prazo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para sempre receber os vídeos aqui que eu tô tentando fazer toda semana. E até a próxima!